Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê muita saúde, te dê coragem, te proteja, guarde a sua entrada, guarde a sua saída. Lembrando que se Deus não guardar, ninguém mais guarda. Se o Senhor não edificar a casa em vão, inutilmente trabalhará aquele que a edifica. É o que diz o Salmo 127. Nós vivemos um tempo de centenas de equipamentos de segurança para todo tipo, para todos os bolsos, de todas as formas, e nenhum deles tem poder, tem capacidade de conter um ladrão. Nós vemos grandes assaltos a banco. Raciocina comigo, se tem um lugar mais bem protegido na terra do que um banco, onde se guarda milhões e milhões de reais. Exatamente. Os caras fazem cada coisa, cada crime tão bem planejado. É como esses hackers que agem na internet. São coisas que a gente dificilmente acredita. Como que tiveram capacidade? É por isso que a palavra ela fala claramente, se não for Deus para guardar, ninguém mais guarda. Pode investir o que for. Tem gente que coloca caco de vidro num muro de meio metro. Não adianta, gente. É Deus que guarda. Pode fazer um muro alto? Faça. Tem dinheiro para pôr uma cerca cortante? Coloca. Mas se você não orar, não vai valer de nada. Se você não confiar no único que protege e livra a nossa entrada, a nossa saída, por onde nós formos, ninguém mais guarda. Ninguém mais guarda. Vivemos um tempo em que saímos de casa e não sabemos se voltaremos. É por isso que o justo ele vai viver pela fé. A nossa confiança está em Deus. Certos que estamos aqui de passagem. O viver é Cristo. E se morrer com Cristo é lucro. É pela fé. Estamos aqui, mas não somos daqui. Fazemos parte temporariamente deste mundo. Temos dia e hora marcados por Deus para fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. Que pela misericórdia, a nossa fé em Deus, venhamos abrir os olhos na eternidade com Cristo. Porque imagina, viver tantos anos aqui, passar tantas lutas, angústias, sofrimentos e ainda perecer numa eternidade terrível de morte, onde haverá choro, ranger de dentes, aonde o fogo jamais se apagará e o verme não morrerá. É Jesus quem fala. Jesus ele veio para nos apresentar, nos mostrar o céu, mas também ele pregou muito sobre o inferno. Jesus é tão bom, que ele pregou sobre o inferno exatamente para não desejarmos ir para lá. Para, de fato, andar por esse caminho que é único, que é ele. Quem morreu na cruz foi ele. O único santo que pisou nessa terra e derramou um sangue santo, uma vez por todos, para não precisar mais de sacrificar animais como era no Antigo Testamento, foi ele. Aliança eterna, feita não por sangue de animais, mas por sangue do Filho unigênito de Deus. E eu compartilho essa mensagem com você, que já há alguns dias o Senhor vem trabalhando no meu coração, sobre a seguinte pergunta: todos são filhos de Deus? No passado, a minha opinião era: todos somos filhos de Deus. Mas até que eu conheci a verdade na palavra, é por isso que nós temos que meditar, examinar as Escrituras, conhecer a verdade que liberta. João 8,32 disse Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Uma coisa é você falar o que você ouviu, o que você acha ser. A outra coisa é você ler o que a palavra de Deus de fato nos diz e revela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Qual é a porta estreita que conduz à salvação eterna e qual é a porta larga que conduz à perdição eterna. É por isso que o diabo faz de tudo para não lermos a Bíblia. Pessoas que têm a Bíblia apenas aberta como um amuleto, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, achando que o fato da Bíblia ficar ali, comendo poeira dura, com a página amarela, ano após ano, ela vai guardar e repreender todo mal. Sabe o que te guarda? É a sua fé quando você conhece a verdade bíblica e você passa a ter essa fé dentro de você e ela salta
de dentro de você para te fazer viver a vida que Deus preparou para você. É por isso que não adianta apenas eu orar, Deus me dá fé, Deus me ensina a ter fé, Deus me dá uma fé. Não. A fé, ela vem. E vem como? Por ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10:17. É como uma prova. Imagina você prestar um grande concurso sem ter estudado a matéria. Na hora, você vai lembrar do quê, se você não estudou? Na hora das questões, você vai escrever o quê, se você não sabe a resposta? Assim é a fé. Ela vem através da palavra. Quando você lê, você medita, você examina, você ouve. Você traz ela para dentro de você. A Bíblia aberta, ela não faz milagre na vida de ninguém, mas a Bíblia dentro de mim, ela gera vida. A vida que de fato é um milagre de Deus. E quando eu passei a meditar a palavra, eu descobri que nem todos são filhos de Deus. Vamos para a palavra? Marcos 16, versículo 15. Quando o Senhor Jesus, pouco antes de subir aos céus, voltar ao Pai, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Por aqui já chama a atenção. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus é criador. E nós somos criatura, feitura, obra de suas mãos. Ah, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Sim, assim foi feito Adão. Mas ainda assim, sendo feito essa imagem física, carnal de que Cristo veio aqui na terra, essa imagem palpável, vista com os próprios olhos físicos, não significa que a nossa alma ela já pertence a Deus no sentido de eu creio em Deus. Ninguém nasce crendo em Deus. Ninguém nasce cheio, batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Não é dessa forma. Lembra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? O nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, sim, eles vieram de Deus, são obras de Deus, pertencem a Deus. Mas a fé é uma escolha. E pela fé é que eu me torno, é que você se torna filho de Deus. Até que isso aconteça, eu sou criatura, obra do Criador. Vamos para João capítulo 1. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, mais conhecido como João Batista. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E vamos lá para João 8. Versículo 12, para saber que luz é essa, que era maior que João e que de fato é maior do que todas as luzes que existem nesse mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, nunca, mas terá
a luz da vida. Voltando para João capítulo 1, agora o versículo 10. Quando discorre o texto de que João veio pregar a respeito da luz, ele mesmo não era luz, mas ele veio apresentar quem era essa luz. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para os seus, para o povo judeu, mas os seus o rejeitaram, não o reconheceram, não o quiseram. Mas todos quanto receberam, nós que não somos direto da veia de Israel, da nacionalidade desse povo escolhido por Deus, o povo de Israel, mas pela fé nós o recebemos, fomos enxertados nessa videira verdadeira. Passamos a ser o Israel de Deus, não por nacionalidade lá do Antigo Testamento, mas pela fé. Somos filhos na fé de Abraão, pela fé em Deus. E quando recebemos o Filho unigênito de Deus, aí sim, nós recebemos esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Como filho, de fato, Deus tem um só, Jesus, seu Filho único. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único. Jesus é o Filho de Deus. Ele enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que seja salvo. E o texto é claro. Quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como de fato quem Ele é, o Salvador de nossas almas, o único caminho que nos conduz a Deus, aí nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Agora vamos para o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Somos feitos criaturas de Deus e mediante a nossa fé em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Vamos lá para 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta eu crer no meu pai, eu crer na minha mãe, eu crer em mim mesmo, eu crer em A, eu crer em B, eu crer nisso, crer naquilo. Hoje em dia são tantas coisas para se crer, né? Mas quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, unigênito. E através dele, pela fé nele, também nos tornamos filhos de Deus por adoção, mediante a nossa fé. Como filho exclusivo, Cristo, Jesus. Esse filho que foi enviado para morrer em nosso lugar e nos dar vida. Mas nós fomos adotados pela fé em Cristo. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como que nós vamos entrar na casa de Deus? Adorar a Deus, se não adorarmos quem Deus mandou para morrer para nos dar vida. É por isso que João lá em 14,6 ele declara, o próprio Cristo declara, ali no livro de João, a qual ele narra, onde ele se intitula O Caminho, a Verdade e a Vida. E ele diz de forma bem direta, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Foi Jesus que nos abriu o caminho ao Pai. Ele que fez com que o véu fosse rasgado de cima a baixo, mediante o seu sacrifício na cruz. Ainda mais para sermos filhos de Deus, vamos para Romanos, capítulo 8. É por isso que nós precisamos ler Bíblia. A Bíblia, ela nos revela quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito, quem somos nós sem Deus e a partir da nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo. Romanos 8, versículo 13. Eu te aconselho a ler tudo de Romanos 8. Vai abrir a sua mente sobre a vida pelo Espírito, aquele que vive pela carne e o que vive pelo Espírito. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. É fato. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que vive apenas pelo pecado na carne física, se degustando, se deliciando, mergulhando nas paixões desenfreadas da carne, não tem como. É morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por meio dele chamamos Deus de Pai. O próprio Espírito testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Me chama a atenção que a oração do Pai Nosso foi ensinada aos discípulos que criam em Cristo, que seguiam a Cristo. Eles chegaram até Jesus lá em Mateus 6 e pediram a Ele, nos ensina a orar. E qual é a primeira palavra que Ele ensinou aos seus discípulos? Essa oração maravilhosa. Pai. E para se chamar alguém de pai tem que ser filho. E os discípulos seguiam a quem? Eles criam em quem? Foram escolhidos por quem? Por Cristo. Assim ele disse, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está no céu. Aos discípulos. Se você é discípulo de Cristo, tem Cristo como seu único caminho que o leva a Deus. O seu Salvador, quando você o reconhece, que foi Ele que morreu para te dar vida, foi Ele que pagou um alto preço, você se torna filho de Deus. Mas quando você apenas, é Jesus, né? Morreu na cruz. Eu amo Deus, mas amém Jesus. Mas você não o confessa como filho de Deus. Eu sinto te dizer, você continuará sendo apenas criatura. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que fala. Para se tornar filho de Deus por adoção, porque o único filho é Cristo, você precisa crer que Cristo é o caminho que te conduz ao Pai. Leia a Bíblia. Ela abrirá os seus olhos espirituais. Lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Vai lá no Google. Você quer aprofundar na Bíblia, você não sabe nem por onde começar? Pegue a palavra de Deus e vai lá no Google. E clica lá, todos são filhos de Deus, e vai vir os versículos, esses que eu estou falando. E juntamente com a sua Bíblia, vai lá no livro de João, capítulo 1, no livro de Gálatas, Romanos. Vai lá. E vai te ajudar muito. Mas não dependa do Google. Deus quer se revelar a você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode crer. Você pode, pela fé em Cristo, se tornar um filho de Deus. Busque ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Busque enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto.
Deus, ele anseia por ser o seu pai, mas você precisa escolher se tornar o seu filho. Amém?